Meu nome é Luísa, eu sou nutricionista e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ômega 3. Hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre esse nutriente tão importante. O que é, as funções do nosso corpo, se você tem indicação para suplementar ômega 3, quais as doses ideais, como escolher um bom ômega 3, quais as marcas que eu mais indico. Então, se você tem interesse nessas informações, fica nesse vídeo até o final, porque são informações que podem transformar a sua saúde. Então, para a gente começar, a gente vai entender um pouquinho o que é o ômega 3. O ômega 3 ele é uma gordura poliinsaturada essencial, que o nosso corpo não produz. Então, se a gente não produz, a gente precisa obter por meio da alimentação ou da suplementação. E existem 3 ácidos graxos principais que compõem o ômega 3. O EPA, que é o ácido eicosapentaenoico, que ele tem uma função mais de modular a inflamação, de proteção cardiovascular e cerebral. A gente vai conversar um pouquinho mais das funções, dos benefícios, mas só para vocês já irem entendendo e armazenando isso dentro de vocês. O DHA, que é o ácido deicosahexaenoico, que ele vai atuar mais na retina, na saúde cerebral, na cognição, no sistema nervoso. E também tem o ALA, que é o ácido alfa-linolênico, que ele está presente em fontes vegetais e ele pode ser convertido em EPA e em DHA, mas isso acontece em quantidades limitadas. E onde que a gente vai encontrar o ômega 3 na nossa alimentação? Então, o EPA e o DHA a gente vai encontrar em peixes de águas frias e profundas, como salmão, atum, sardinha, arenque, cavala, e também em óleo de peixe e óleo de krill. O krill é da família dos crustáceos, ele é próximo ali do camarão. E o ALA a gente vai encontrar em fontes vegetais, como eu tinha comentado, como a semente de linhaça, de chia, as nozes, algas marinhas também. E um detalhe legal de você saber é que as algas marinhas, elas são a única fonte de DHA, a única fonte vegetal de DHA. Interessante, por exemplo, para quem é vegano. Então, é legal a gente introduzir essas fontes, esses alimentos na nossa rotina. E por que disso, né? Por que o ômega 3 é tão importante? Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as funções do ômega 3. E para a gente começar, a primeira função muito importante é para a saúde cardiovascular, para ter um coração saudável. Por quê? Porque o ômega 3 ele vai reduzir os triglicerídeos, ele vai ajudar nessa redução, porque ele ajuda a diminuir a produção de gordura no fígado e também ajuda o corpo a utilizar essa gordura como fonte de energia. Uma outra coisa muito interessante do ômega 3 é que ele vai melhorar o perfil lipídico, né? Não só diminuindo o triglicerídeo, mas melhorando o colesterol, o HDL, o LDL. Tem até um vídeo sobre colesterol que eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem, e também tem um sobre triglicerídeo. Também vou deixar aqui, muito interessante vocês verem para entender toda essa questão e como atuar nisso se você tá com essa questão, esse problema para resolver na sua saúde, tá? Um outro ponto muito importante para a saúde cardiovascular é que o ômega 3 ele vai ajudar a reduzir a inflamação. Por quê? Porque ele modula a expressão do NF-κB e também reduz algumas substâncias inflamatórias, como a interleucina 6 e o TNF-alfa. Sei que podem ser nomes que você nunca ouviu, mas você não precisa guardar isso, é só para você saber que isso existe, né, que são substâncias pró-inflamatórias no nosso corpo, e que o ômega 3 vai modular isso. E aí, juntando todos esses benefícios, a gente tem uma melhora na circulação, o que favorece muito a saúde cardiovascular. Então, para a saúde cardiovascular, o ômega 3 é excelente. A segunda função do ômega 3 no nosso corpo é ajudar na saúde cerebral e na cognição. Por quê? Porque as membranas das células do cérebro, elas precisam de DHA na sua composição. O DHA é um componente dessas membranas. E isso vai facilitar a fluidez da membrana, ou ela ser fluida, flexível, e isso melhora a comunicação entre os neurônios. Além disso, como a gente comentou, para a saúde do coração, o ômega 3 vai reduzir substâncias inflamatórias no cérebro. Então, reduz a neuroinflamação, muito importante também para a saúde cerebral. E além disso, ele vai aumentar a atividade do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que tem uma função de desenvolvimento e manutenção do sistema nervoso. Ele atua como se fosse um adubo para o cérebro. E aí ele vai melhorar muito essa questão de aprendizado, de memória, então muito interessante para a saúde cerebral também. E aí, juntando todas essas funções,
O ômega 3 vai ajudar a prevenir doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Alzheimer e o Parkinson. Então, muito interessante para a saúde cerebral. Terceira função ou benefício do nosso corpo é que o ômega 3 tem uma ação anti-inflamatória. Ele é um potente anti-inflamatório que vai reduzir, né, substâncias inflamatórias no nosso corpo, e ele vai ajudar a produzir substâncias como as resolvinas e as maresinas, que são como bombeiros no nosso corpo, apagando a inflamação. E como que isso funciona? O nosso corpo ele precisa se inflamar. Quando que a inflamação vai ser um problema? Ela vai ser um problema quando ela, primeiro, né, quando ela está em excesso. Um exemplo é o que acontece na infecção por Covid, que acontece o que a gente chama de tempestade de citocinas, que é uma inflamação excessiva. E aí isso gera muitos danos para a nossa saúde. E o segundo ponto é quando essa inflamação é crônica, né? Ela nunca se resolve, ela está sempre ali e não se resolve. E aí, nesse ponto, a inflamação é um problema. Mas, de maneira geral, a gente sempre está se inflamando e o corpo precisa lidar com essa inflamação. E as resolvinas e as maresinas vão ajudar nisso, a resolver essa inflamação. E o ômega 3, né, ajuda na produção dessas substâncias. Um outro ponto também é que o ômega 3 ele compete com o ácido araquidônico, que normalmente gera substâncias inflamatórias no nosso corpo. Então, a gente tendo mais ômega 3 disponível no corpo, a gente vai reduzir a produção de substâncias inflamatórias e também ajudar a lidar na recuperação de uma possível inflamação, né, que a gente normalmente tem mesmo. Então, muito interessante o ômega 3 como um anti-inflamatório. Quarta função do ômega 3 no nosso corpo é melhora do humor e da saúde mental. Por quê? Porque o ômega 3 vai ajudar a melhorar os receptores de serotonina e de dopamina, que são os neurotransmissores do bem-estar, que a gente diz, né? Isso é muito interessante porque além disso, né, o ômega 3 é interessante para melhorar essa questão dos receptores de serotonina e dopamina, ele também reduz a inflamação, como a gente tem comentado, né, que ele tem essa ação anti-inflamatória. Então ele vai fazer isso no cérebro também, reduzindo a neuroinflamação. E com isso, há um auxílio na melhora dos sintomas como de transtornos, né, de depressão, de ansiedade. Então ele pode ser um auxílio mesmo no tratamento desses transtornos. Além disso, ele reduz o estresse oxidativo no cérebro, né, por estimular enzimas antioxidantes. Ele também atua na plasticidade neuronal por ativar o BDNF, que a gente comentou, envolvido em memória, aprendizado. Então, muito interessante para a saúde cerebral também. O quinto que a gente vai comentar, o quinto benefício, é a proteção dos olhos. Na retina existe muito DHA. Isso ajuda a gente ter uma visão mais nítida e a proteger os nossos olhos contra possíveis danos. Além disso, o ômega 3, como ele é antioxidante também, ele reduz o envelhecimento precoce das células oculares. Muito interessante para a saúde dos olhos também. A gente está no sexto benefício, é a proteção das articulações. Como o ômega 3 é anti-inflamatório, ele também vai reduzir as substâncias inflamatórias que causam dor nas articulações. Além disso, ele estimula a produção de colágeno e de outras proteínas que melhoram as cartilagens. Então, muito interessante para a saúde das articulações. E ele vai ser interessante também para prevenir doenças como artrite, por exemplo. E ele também vai atuar no tratamento desses problemas, né, como artrite, artrose. Pode auxiliar muito nessa questão também. O sétimo benefício é auxiliar no desempenho esportivo, porque o ômega 3 ele vai ajudar na recuperação muscular. Então, se você é atleta ou faz atividade física muito intensa, suplementar o ômega 3 pode ajudar muito. O oitavo benefício do ômega 3 é ter uma pele mais bonita. Por quê? Porque o ômega 3, o EPA e o DHA, eles ajudam a produzir ceramidas que mantêm a hidratação da pele. E também, como ele é anti-inflamatório, antioxidante, ele vai diminuir a inflamação na pele e também prevenir contra o envelhecimento precoce. Então, para a pele, vai ser muito interessante suplementar o ômega 3. Ou pelo menos ter na alimentação fontes de ômega 3. E a nossa nona função, o nono benefício do ômega 3 no nosso corpo é que ele fortalece a imunidade. Ele modula as células do sistema imune, ajudando a combater infecções sem causar inflamação excessiva, que é o que acontece na Covid-19, que a gente tinha comentado. Além disso, ele também melhora a função dos macrófagos, que funcionam como lixeiros do nosso corpo. Eles vão fazer a limpeza do corpo
jogando fora, vamos dizer assim, né, as células danificadas e também patógenos. Então, como ele, né, reduz a inflamação, antioxidante também vai ajudar o sistema imunológico. Então, tendo em vista, né, todas essas funções, o benefício que tem, né, do ômega 3 no nosso corpo, quem que vai suplementar ômega 3? Né? A primeira coisa todo mundo tem indicação, recomendação para incluir as fontes de ômega 3 na sua alimentação. E aí a suplementação vai vir como, né? Se você deseja melhorar, né, ou potencializar qualquer uma dessas funções do ômega 3 no seu corpo, a suplementação é para você. E o segundo ponto que a gente vai analisar se você não consome as fontes de ômega 3, você vai precisar suplementar, porque como o nosso corpo não produz, o ômega 3 precisa vir de alguma forma. E aí é importante você saber o quê? Que o nosso corpo ele precisa manter um equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. O ideal seria 1 para 1 ou 2 para 1, né? 2 de ômega 6 para 1 de ômega 3 no máximo. Até 3 ali, vamos dizer que é tolerado, né? De 3 para 1. Só que a nossa alimentação hoje, ela fica de 20 para 1, 30 para 1, né? 30 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Então é muito pouco. E o ômega 6, qual que é o problema dele? Ele é mais pró-inflamatório. Enquanto o ômega 3 é mais anti-inflamatório, o ômega 6 é mais pró-inflamatório. Então a gente fica com um perfil pró-inflamatório muito mais alto do que anti-inflamatório. Então, além de incluir as fontes, né, como a gente não consome muito, a suplementação vai ser indicada. E aí pensando em diminuir triglicerídeos no sangue, melhorar o perfil lipídico, se você já tem um risco cardiovascular aumentado, se você tem alguma doença autoimune, se você tem alguma doença inflamatória, se você tem problemas articulares, se você é gestante ou lactante ou idoso, vai ser obrigatória a suplementação. Então, se você se enquadra em qualquer uma dessas coisas aqui que eu falei, a suplementação de ômega 3 é para você. E aí, quais são as doses recomendadas? De EPA, a gente recomenda de 300 a 2.000 miligramas por dia. De DHA, a gente recomenda de 250 a 1.500 miligramas por dia. E de maneira geral, para manter a saúde, né, juntando EPA e DHA de ômega 3, né, vamos dizer assim, seria 1 grama de ômega 3 ao dia. O que você vai pensar na hora em relação às doses, né? O que você vai pensar? Doses mais altas sempre precisa ser feito com o auxílio de um profissional de saúde, tá? Então, o ideal é não se suplementar sozinho, né? Eu tô te falando aqui as doses para você ter uma ideia, mas o ideal é sempre com uma orientação. Então, né, de qualquer forma, doses mais altas sempre com o auxílio de um profissional. E outro ponto importante também é que o ideal da suplementação de ômega 3 nunca é assim, estou com um problema de saúde, né? Vou começar suplementando ômega 3? Não. Você nunca começa com ômega 3. Primeiro você muda os hábitos, coloca na sua alimentação algumas fontes, vai acompanhando por exames também e depois a gente entra com a suplementação de ômega 3. Nunca é a primeira opção, tá? Apesar da gente precisar muito. A gente vai fazer alguns passos antes disso. Né? Tem muita coisa, principalmente nessa parte cardiovascular, aqui no canal, igual esse vídeo mesmo de triglicerídeo, de colesterol, já vai dar uma luz nessa questão para você, se o seu caso é esse, tá? E se você tem alguma questão de saúde, né, quer que eu fale sobre isso, deixa aqui nos comentários também, como sugestão. Então, essas são as doses, as indicações, e como agora escolher um bom ômega 3 para você tomar. Então, sempre você vai pensar que uma cápsula tem que ter no mínimo 500 miligramas de ômega 3, juntando EPA e DHA. Então tem que ter uma boa concentração de ômega 3 na cápsula, pelo menos 500 miligramas. Um outro ponto importante é que precisa ser livre de metais pesados, como por exemplo o mercúrio. Por quê? O mercúrio ele se acumula nos tecidos de peixes gordurosos. E o mercúrio é neurotóxico. Então imagina que você, por exemplo, está tomando ômega 3 porque você quer melhorar sua saúde cerebral, sua cognição, tá tratando algum transtorno de humor, como depressão, ansiedade, e aí tá tomando ômega 3 por conta disso. E aí junto tá vindo o mercúrio, que é neurotóxico. Então assim, você dá de um lado e tira do outro, né? Então é importantíssimo escolher um bom ômega 3 que não tenha contaminação por metal pesado. E o terceiro ponto é analisar a marca, né? E boas marcas vão deixar isso disponível para você, que é garantias, procedência, né? Origem, certificações daquele produto.
para você saber o grau de pureza que ele tem, tá? E algumas marcas que eu confio, que você pode ter bons resultados, são Pura Vida, Essential Nutrition, a Vitafor, a Forever Living, Nutrify. Todas essas são marcas muito boas que garantem, né, a qualidade do seu produto. Bom, sobre o ômega 3, era isso que eu queria trazer para vocês. Se você gostou desse vídeo, se essa informação foi útil para você, não esquece de curtir o vídeo, deixa aqui algum comentário também, né, igual alguma dúvida que você tem, alguma sugestão, pode deixar aqui para eu ler. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que também precisam dessa informação, que vão se beneficiar dessa informação. E já te convido também para se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar os conteúdos sobre nutrição, saúde, bem-estar, prevenção de doenças. E se você deseja um acompanhamento nutricional mais de perto, eu vou deixar o link aqui na descrição também, para você entrar em contato comigo, para a gente agendar e você iniciar o seu acompanhamento. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.